Fala, Aline. O Luiz Nogueira pediu para a Marina falar em que momento que ela decidiu ser favorável ao impeachment da Dilma. Olha, foi no momento em que havia ali a materialidade do, digamos assim, do crime de responsabilidade. Ninguém é impeachmentado, né, usando essa palavra, só porque tem um movimento político por isso. Porque senão acaba com a democracia. Tem que ter um ato legal. Tanto é que a própria presidente Dilma foi se defender no Congresso Nacional, o Supremo acompanhou, né? Eu sei que tem gente que diz que é golpe, mas isso não é a realidade, não foi um golpe, não é? Foi falta de uma maioria política, porque o Bolsonaro já era para ter sido cassado e tem 1000 razões para ser, pelo Congresso, pelo processo dos vários pedidos de impeachment que temos, era para ter sido cassado, né? Para ter sido empichado. Mas ele não foi porque consegue, com o Centrão, ter essa maioria particular, política à custa de orçamento secreto e companhia, certo? No momento em que se configurou o crime de responsabilidade, com todos aqueles problemas que vinham acontecendo na realidade do Brasil, eu tomei a decisão, em uma reunião da rede, de votar favorável ao impeachment. Mas não vamos nos esquecer de que minha posição não era de impeachment. Minha posição era de cassação da chapa Dilma Temer. Essa era a posição que eu defendia, né? Eu votei favorável à questão do impeachment na reunião interna da rede, mas a minha posição era de cassação. Quando foi inviabilizada a cassação pelo TSE, né, aí veio o debate dentro do partido da questão do impeachment. Mas quem for acompanhar todas as minhas falas, todas as minhas manifestações, vai verificar que era a defesa da cassação. E por que era a cassação? Porque havia crime, sim, eleitoral. O uso do Caixa 2, o abuso do poder econômico, que foi escancarado na eleição de 2014. Ou seja, foi uma quebra de regras para se chegar a e não tinha como caçar a Dilma por esses crimes eleitorais sem caçar o Temer. Sim. Tinha que ser os dois e ter uma nova eleição. Por que não aconteceu isso, você acha? Bem, houve ali uma compreensão do TSE de que não se configurava motivo de cassação em função do Caixa 2. Houve ali uma absolvição de um crime eleitoral, que é o uso do Caixa 2. Tanto é que o próprio marqueteiro Jean Santana teve que devolver mais de 70 milhões de reais de Caixa 2. Caramba, é muito dinheiro. É muito dinheiro. O Ivo Bren está pedindo para perguntar sobre a posição diplomática do Brasil com a guerra na Ucrânia. Olha, é vergonhoso que o Brasil esteja se posicionando em que pese algumas votações que foram fundamentais que a diplomacia brasileira se colocasse como deveria se colocar, mas a posição do Bolsonaro é uma posição claramente pró-Putin, pró-Rússia, em prejuízo de tudo que tem a ver com a defesa da autodeterminação dos povos, que é um princípio, não é, da posição política histórica consagrada do Brasil em política externa. Então, o governo Bolsonaro se identifica com o Putin, se identifica com os autocratas, se identifica com uma visão de destruição da democracia. E se o Putin não quer um país democrático como vizinho, né, próximo do Ocidente, o Bolsonaro gostaria de ser vizinho do Putin. Essa é a verdade. Não é? Acho que foi um sofrimento para ele ficar naquela mesa tão distante, porque ele defende esses, digamos, mais do que impulsos, né? Autocráticos, essas formas violentas em prejuízo da vida das pessoas, em prejuízo da soberania, em prejuízo da economia global, em prejuízo de tudo que está em jogo hoje no Brasil. Obviamente que você tem que olhar para o conjunto da obra, vendo a história de tudo que tem a ver também com erros praticados pelo Ocidente. Mas nada absolutamente justifica
o que o Putin está fazendo em relação à Ucrânia, assim como não se justifica o que foi feito em relação a países da Ásia, a países da África e tantos outros. Um problema não justifica o outro. Exato.